Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Que maravilhoso, né? É estarmos aqui entregando as primícias para o Senhor, o nosso maravilhoso Deus. Sim, o nosso Paizinho querido. Obrigado, Senhor, por nos permitir mais um dia, nos permitir mais um passo na jornada. Vem estar conosco através do Teu Santo Espírito, nos revelando, nos ensinando, nos guiando, nos ajudando, nos protegendo. Obrigado, Senhor. Obrigado que Tu és bom, Tu és maravilhoso. E assim Tu nos concedeste essa dádiva de está chegando agora. Esse é o programa do Exponencial, né? Exponencial em Cristo Jesus. Que nós estamos trabalhando em todas as áreas das nossas vidas, assim como o Senhor Jesus nos ensinou. E a cada dia uma porção, a cada dia uma revelação, a cada dia Ele pegando na nossa mão e dizendo: vamos, filho e filha, eu já venci o mundo, vem junto comigo. E é maravilhoso a gente poder seguir o nosso Mestre, seguir Jesus em todas as áreas. Então já compartilha agora, já desperta alguém. E todas as vezes que a gente vê um pouco da palavra, todas as vezes que a gente recebe essa porção, os segredos, tem tantos códigos aqui, os códigos, né, os milenares que estão na Bíblia ali. E é importante a gente conhecê-los, colocar em prática na nossa vida, né? E avançarmos. Que às vezes só em conhecer não vai fazer muita diferença, mas quando a gente começar a aplicar na nossa vida, aí sim você vai ver que vai fazer uma grande diferença, né? Quero aqui uma narrativa de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Onde Paulo, ele fala para a igreja de Corinto. Ele diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com aquele discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para proclamar o mistério de Deus. Então ele já faz o alerta aqui, que ele não foi eloquente nem com sabedoria humana. Ele diz: pois nada decidi saber de vocês, a não ser saber de Jesus Cristo, aquele crucificado. E ele se foi com fraqueza, temor e com muito tremor que esteve, ele disse até assim, que estive entre vocês. Ele disse: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas da demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que maravilhoso a gente saber que o Paulo ali já palavras eloquentes não foram persuasivas para que vocês compreendessem, entendessem e chegassem a praticar o Evangelho. Não, mas foi o próprio poder de Deus, a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, que ela muito excede a sabedoria humana, né? E no poder de Deus. Aí ele vai prosseguindo, ele diz no versículo 6, que é a sabedoria que procede do Espírito. Ele diz assim: olhe, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então aqui ele já começa a diferenciar um pouco, que ele diz: olha, a sabedoria humana
é diferente. A sabedoria que eu carrego é a sabedoria procedente que vem do Espírito de Deus. Então é a sabedoria divina que muito excede essa sabedoria natural que vocês compreendem. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que ordenou. Deus já viu para antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha como tem bastante coisa que Deus preparou para mim e para você, que se a gente for olhar nos olhos naturais, se a gente não for, se a gente não olhar com a sabedoria divina, a gente não vai compreender. Se a gente não olhar com a sabedoria, sim, a sabedoria do segredo ali da cruz, Mas antes, Deus o revelou a nós por meio do seu Santo Espírito. Então isso quer dizer para mim e para você que Deus está revelando uma sabedoria divina para nós que somos filhos e filhas, para nós que estamos buscando cada vez mais, para nós que estamos, sim, uma sabedoria que prevalecer, superou essa sabedoria dos homens, né? Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Tem noção do que é isso? A gente ficar e poder sondar o que o Espírito Santo, sonda de Deus, está disponível para mim e para você. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Resumindo, se a gente for pensar as coisas de Deus, ver as coisas de Deus nos olhos naturais ou no entendimento ou na sabedoria natural, pouco nós vamos tirar proveito. Mas quando nós temos essa sabedoria divina, vinda do próprio Espírito de Deus, que sonda o que Deus pensa, o que Deus traz e nos entrega, é maravilhoso, porque aí são coisas grandiosas, coisas que, vamos dizer, o olho não viu, o ouvido não escutou e a palavra é ensinada pelo Espírito. Então o Espírito vai nos ensinar uma linguagem, vai nos ensinar essas coisas que são espirituais, que são de Deus, né? E interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, quando à medida que a gente vai crescendo, na medida que a gente vai renovando a mente, na medida que a gente vai se aprofundando em conhecimento de Deus, em conhecimento para utilizar nesse mundo, tá, gente? Aí a gente vai crescendo espiritualmente, né? E vamos recebendo mais verdades espirituais. E quando a gente vai recebendo esse poder de Deus, essa capacidade, esse segredo, esse segredo que foi conquistado lá na cruz por mim, para mim e para você, aí a gente vai vendo que toda essa sabedoria divina, ela ultrapassa em tudo que a gente fizer aqui nesse mundo, tá? A gente vamos com certeza, vamos acessar mais a situação que a gente está vivendo, para viver uma situação diferenciada, né? Então tudo isso está disponível. Sim, está disponível para os filhos e filhas. Disponível é uma coisa, então como você acessar, como você crescer, aí por isso que a gente fala o crescimento espiritual, degrau a degrau, porque quanto mais revelação, mais sabedoria que você vai receber, você vai juntando com o seu entendimento natural, tá? E junta-se os dois para poder viver melhor. Agora ele diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Então a primeira coisa que ele está dizendo,
tem que ter o batismo do Espírito Santo, tem que você ter a certeza. Então se você não tem que buscar, tem que... depois a gente vai fazer um momento só para a gente liberar o batismo para você. A gente já tem outras ministrações, mas a gente segue o que o Espírito nos diz no momento, né? Então, pois lhes são quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura. Por isso que tem muita gente que olha assim com os olhos meio atravessados. Isso é um povo louco, isso é... Aí não fica logo querendo achar uma justificativa, querendo achar uma, vamos dizer assim, querer não ganhando isso não pode, né? São loucuras para essas pessoas, né? Pois não são capazes de entender, porque as coisas do Espírito não é esse entendimento natural, é o entendimento celestial, porque elas não conseguem discernir, né? E esse discernimento é um dom que Deus dá através do seu Santo Espírito para a gente discernir todas as coisas. E não é por mim, nem pela sua inteligência, nem pelo que você vê, pelo que você acha. Por isso tem muita gente que diz, não, isso é... Aí começa a colocar... Não, e é o próprio Espírito que nos dá o discernimento, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, né? Então, assim, o que é que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo, olha, se você quiser dizer, decifrar, instruir pela sua mente natural, não vai conseguir. Agora, quem tem o Espírito Santo, quem tem, é batizado, quem anda no Espírito, quem é guiado pelo Espírito, tem a conexão com a mente de Cristo. Então vai pensar conforme Cristo, vai pensar conforme o que Deus instrui. E isso faz uma diferença no nosso viver, né? Por isso que a gente está passo a passo todo dia aprendendo uma coisa. Por quê? Porque é pela fé. Então se você está recebendo e você não vai acontecer para você. Agora pela fé o quê? É que eu acredito em tudo que está escrito, de Gênesis a Apocalipse, como promessa, como instrução, como exortação, como um manual de vida. Então quando eu creio e coloco esse manual de vida como o manual, vamos dizer assim, da minha fé, o que eu vou viver, aí sim eu já começo a perceber, experimentar, aí depois a gente vai ser guiado, viver, praticar, ensinar e multiplicar isso para outras pessoas, tá? E quando Jesus assim, ele fala, essa sabedoria secreta da cruz, aqui está a sabedoria secreta da cruz. Porque o mundo, ele consegue ver forças, vamos dizer, eu vou pegar aqui o caso aqui de animais, de leão, que é o símbolo máximo da força e do poder, né? E Jesus tinha esse símbolo máximo do poder, né? Porque ele foi visto como o leão da tribo de Judá, né? Então eles conheciam um poder que era do leão, né? Mas também a gente vê a característica também de um cordeiro, né? Então a gente vê a simplicidade, a humildade de um cordeiro que foi levado à cruz, né? E o mundo medido em posses, medido em armamentos, né? E se fosse hoje assim, quem é o governo que tem mais poder político, né? Então serve para dominar, né? Dominar, vamos dizer, os povos, né? E a maioria das vezes a gente percebe que os dominadores, eles não defendem, vamos dizer, vamos dizer assim, todas as pessoas, todos os povos, sempre priorizam um e outros, né? E vamos dizer assim, é bem diferente do poder que só valoriza, vamos dizer, uma classe, né? E a gente tem que ver que o Senhor, quando ele oferece para todos, né? O Evangelho é para todas as criaturas, né?
Aí a gente vai, muitos são chamados, agora as decisões é que se tornam poucos escolhidos, né? E quando se convoca também ainda temos que se qualificar a viver no reino de Deus, né? Que é um reino invisível, o nosso Deus é Deus invisível, então temos que se qualificar a viver nesse reino invisível, né? E poucos têm conhecimento, né? E nós vamos estar através né, de outras ações ao reino, como experimentar, como viver, né, como permanecer no reino e como multiplicar esse reino para outras pessoas, né? E a gente diz assim, que lugar no teu coração, na tua vida, você tem separado, preparado, vamos dizer assim, para o Rei Jesus? Ele é o centro de todas as tuas coisas? Vamos dizer assim, ele tem uma honra, você o honra com maior autoridade? Porque quando ele foi como cordeiro manso e inocente, vamos dizer, o qual foi morto ali naquela cruz, Deus viu. Enquanto o mundo todo estava vendo como frágil, como o mundo estava vendo como uma derrota, Deus estava vendo com o maior poder que Ele tinha dado ao seu Filho. Deus estava vendo, se o mundo via como fraqueza, né? Se o mundo via como derrota, se o próprio inimigo imaginava que era isso, Deus considerou como a sua própria sabedoria. O mundo como loucura, mas Deus como o maior poder que estava dando para mim e para você. Amém? O poder de Deus, Ele chegou para nós. É mais sábio que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Tá vendo, gente? O mundo parece que foi fraqueza, mas para Deus foi o próprio poder, foi a força que vem dele. E tudo isso aconteceu para que eu e você nós tivéssemos a liberdade, né? Então ele se fez pecador, ele se fez de pecados, né? Ele, vamos dizer assim, ele fez pelos justos, né? Por mim, por você, apesar da gente não merecer, mas ele fez, né? E ele foi ferido ali naquela cruz para que fôssemos curados, né? Na cruz Jesus se fez fraco, como eu expliquei, né? É aquilo que foi uma loucura, né? O poder e a sabedoria de Deus. Eu quero esse poder de Deus, você quer? É o segredo. Venha para o pé da cruz. Pois é ao pé da cruz que você é dotado desse poder, dessa sabedoria, para você vencer este mundo, vencer as suas batalhas, vencer as suas dificuldades, vencer os obstáculos. O segredo está, a verdade está aos pés da cruz. Deixa eu ver se eu acho aqui uma passagem. Lá em Isaías 40, versículo 28. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. E sua sabedoria é insondável. É Deus que vai fortalecer e dá grande vigor ao que está sem forças.
Então, se você está cansado, você não tem aquelas forças mais, você diz, eu não consigo mais fazer nada, eu não consigo mais nessa situação, eu não consigo mais sair, vamos dizer, nem dar um passo. Aí, Ele é que dá vigor ao que está cansado e sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso é um contraste, né, da nossa força natural, né? Porque enquanto a gente está cansado ali, não tem mais força, a gente não consegue mais dar passos, né? Mas a sabedoria divina, o poder de Deus, é esse poder que foi conquistado, é esse segredo ali da cruz, é Ele que nos dá a força e nos renova, né? A força natural não é suficiente. Não é suficiente não, porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, né? E quando esperamos no Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não ficam exaustos, voam alto como a águia, andam e não se cansam. É porque é o Senhor quem prepara, é o Senhor que nos dá essa força e o poder, esse vigor. Esse é o poder de Deus. E esse poder de Deus fará isso por mim e por você. Subir com asas, como águias. Tem noção do que é você subir? De você correr e não se cansar. De você caminhar e não ficar fadigado, não ficar cansado. Deixa eu fazer aqui. A forma como um voo de uma águia, quem conhece, quem já viu, quem já presenciou, até mesmo pelos vídeos, sabe como é um voo de uma águia. É um voo tremendo. E é isso que Deus quer fazer comigo e você, para que nós tenhamos voos tremendos. Você já percebeu que esse voo, ele é um voo, vamos dizer assim, impetuoso? E é isso que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida, que nós tenhamos e possamos dar voos impetuosos. De subir nas muito acima. Além de subir, tem que ser muito acima de todas as outras aves, né? Então, de toda a tempestade, de todas as aves, de tudo. É isso que o Senhor faz, né? Com a sabedoria divina, Ele te eleva, né? Para você subir muito acima de todas as outras sabedorias do mundo, tá? De toda dificuldade, vamos dizer, de todo obstáculo, de tudo aquilo que você está passando, né? Pois o voo da águia que o Senhor está nos dando é um voo majestoso. Você tem noção do que é uma majestade? É um voo, vamos dizer assim, impressionante. É isso que Ele está dizendo para mim e para você. Ei, filhos e filhas, eu tenho um voo como águia para ser impressionante para vocês. Mas não é só de fala, não. Por isso que Paulo falou ali, não. Tem que ser acompanhado do meu poder, né? Do meu espírito, do meu poder, porque quem é responsável para realizar tudo isso na minha e na tua vida é o Espírito Santo de Deus, né? Através do Espírito Santo e do poder de Deus, não é só da palavra, porque se for só da palavra, a letra só, por si só, ela, vamos dizer, ela mata, ela não dá essa força, esse poder, mas quando ela é a palavra, quando tem o poder de Deus, quando tem a força do Espírito Santo, vai dar esses voos impressionantes, como o próprio Isaías falou, tá? Isso é sobrenatural e isso tem que ser intenso na minha e na tua vida, isso diariamente. Não é acontecer uma vez, não. Isso é para a gente viver constantemente, é para ser natural para a gente. Para o mundo vai ser loucura, para o mundo é sobrenatural, mas para a gente vai ser natural. E é esse convite que eu lanço para você, esse convite que eu já declaro, para que você viva esse sobrenatural de Deus, né? É um sobrenatural que você é intenso, você vai correr e não vai se cansar, né? Mesmo diante de tantas essas lutas, tantas dificuldades nesse mundo, você vai correr e não vai se cansar. É tão sobrenatural porque você vai caminhar e não vai ficar fatigado. Vocês não se fatigarão, né? Você vai voar,
Você vai correr, você vai caminhar, né? E deixa eu ver aqui se eu consigo uma narrativa aqui. 2 Coríntios 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas da vida, nas angústias da vida, pois quando sou fraco, aí esse poder me torna forte. Por isso que ele diz, pois quando sou fraco, é que sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu estou dizendo que as minhas limitações humanas, a minha sabedoria humana, todo o poder humano, toda a força humana, não vale de nada se o Senhor não derramar sobre mim e sobre você a força dele, o poder dele que vem através do Espírito Santo, né? Então, se eu sou fraco natural, aí eu sou forte no espiritual. Por isso que é importante a gente estar dizendo, venha filho, vamos aprender mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco da tua palavra, se enche da palavra. Ah, mas a situação está difícil, ah, mas eu não estou vendo nada. E é exatamente isso, porque quando você é fraco, quando você não vê, aí o Senhor derrama do seu sobrenatural. E aí você pode correr, você pode andar, você pode... Quem sabe você vai dar voos impetuosos, voos impressionantes, porque a capacidade de não conseguia. Mas a capacidade não é sua, a capacidade vem dele. Mas você tem que buscar, se conecta. Isso tem que ser diário, tem que ser, por isso que a gente está aqui te ensinando, mostrando a importância das premissas, a importância de estar dedicando, a importância de estar orando. Porque é essa geração que o Senhor está levantando agora. Uma geração de poder, uma geração que você vai viver. Um extraordinário, um sobrenatural de Deus. Que as pessoas vão olhar assim e dizer, o que está acontecendo na vida desse, o que está acontecendo na vida daquele. É impressionante. E você, tudo que você for fazendo, você vai vendo que você vai tomando por herança, colocando os pés. E a gente tem dito, vai dizendo, fogo, fogo, você vai pisando, fogo, fogo, porque você vai estar tomando posse de todo esse território para governo e domínio, assim como o Senhor está dando. Tá? Governo e domínio, assim como foi dado lá em Gênesis, né? Para Adão e Eva, né? E a gente sabe que o cansar natural bate, o cansar natural vai vir. A sabedoria natural vai querer te deixar, vamos dizer, para pensar da forma natural. Mas eu te convido a não mais pensar na forma natural, mas sim, em primeiro lugar, pensar na forma divina, na forma que Deus preparou para mim e para você. Santa sabedoria divina. E a sabedoria que nós temos junta-se e a gente vai voar. Né? E a gente tem que... Pois quando a gente se cansa nessa sabedoria natural, aí a sabedoria é natural, mas aí vem a sabedoria divina. Vem a sabedoria secreta da cruz, que é o tema dessa ministração de hoje. A sabedoria secreta da cruz. Se você não tem essa sabedoria, você tem que desejar no teu coração de ter essa sabedoria. Tá? Se você não tem, tem que desejar. Tá? Você vai pedir a Deus, você vai orar com suas palavras, pedindo para receber a sabedoria secreta da cruz. E começa agindo. Ah, mas eu não estou vendo ainda exatamente isso. Que Deus quer saber se a tua fé vai começar a andar. É como quando ele chamou Pedro. Pedro, vem. Então estava ali em cima da palavra de Deus. E é em cima da palavra de Deus que você vai começar a caminhar sobre as águas. As águas é o Espírito Santo, é esse poder. Então ele vai começar a te chamar e te dar orientação. Não é de qualquer jeito não, tá? É em cima da palavra de Deus. Então tá na palavra, tá. Você recebeu a palavra, recebeu. O seu Espírito testificou. Aí você confirmou, que é como Jesus disse, ei Pedro, venha. Que Pedro disse, primeiro Pedro disse, o que é? Aí ele, não sou eu, Jesus. Aí ele disse, mas se for você mesmo, me manda. Às vezes a gente tem, agindo dessa forma. E aí, manda aí ele já tem a palavra, vem. E você vai, porque já é ele dando a ordem, já é ele instruindo, já é ele te guiando, né? E a maior parte não tem escutado, não tem interpretado, não tem decodificado. Jesus chama, mas a pessoa não escuta, não entende, por isso que não anda.
E é isso que a gente vai, ao decorrer das ministrações, ao decorrer desse tempo, começar a te ensinar a crescer espiritualmente, para quando Jesus disser, sou eu, aí você disser, então me manda, aí ele vai mandar e você vai caminhar sobre as águas como Pedro andou, tá? Eu estou falando simbolicamente porque é uma simbologia que as águas é o Espírito Santo de Deus. Sem esse poder de Deus, pode ser eloquente, pode ser o que for, mas ainda você fica limitado, né? Limitado naturalmente. E Isaías te convidou para você realizar com o poder de Deus. Paulo também nos diz, com o poder de Deus, né? Com a sabedoria de Deus que está disponível. Se está disponível, é para mim você pegar, buscar, né? Porque a força, como eu disse, que o mundo valoriza, são essas forças, né? Vamos dizer, naquele tempo era de animais. Hoje a gente pode ver em mil e uma coisa de super guindastes, de bombas, disso e daquilo. Então isso é um poder, né, que as pessoas às vezes veem, né? Vamos dizer assim, se fosse na selva, quem era o mais forte? O leão. Então o pessoal só visa esse poder, né? Mas o poder que vem de Deus, o poder que vem do alto, ele é representado pelo Cordeiro, como havendo sido morto, né? Pela mansidão, pela que todos olhavam e era fraqueza, né? É quando você decide seguir Jesus. Aí para o mundo parecia loucura e você está recebendo o maior poder. É o poder secreto da cruz, a sabedoria secreta da cruz. É negar-se a si mesmo. É dizer não para as coisas do mundo. Porque você vai ter que renunciar a muita coisa. Você vai começar a dizer não para as coisas mundanas, não para o pecado, não para o que te afasta de Deus. Porque o que te afasta de Deus te enfraquece. Se eu tivesse que dizer aqui, você vê aquele personagem do super-homem. Aí o personagem do super-homem, ele é super-homem, é super forte. Mas ele tem uma fraqueza, que se ele chegar perto da criptonita, tira, deixa ele fraco, né? E o cristão tem criptonitas aí, que deixa o cristão fraco, para não receber esse poder de Deus. Então isso é importante você saber o que te deixa fraco, o que é a tua criptonita. É a criptonita do cristão. Porque se você entender que algumas coisas vão te deixar fraco, aí você vai começar a resistir dessa. Porque você e ande. Quando você diz negar-se a si mesmo, é para você agarrar ali a cruz, né? É você deixar suas vontades, seus desejos, né? Vamos dizer, até as insatisfações, né? Vamos dizer, o eu quero, o eu acho, o eu sinto, até o eu sou, porque às vezes a gente faz isso de uma forma que você acha que, vamos dizer, é muita coisa. E não é. Se não for Deus, se não for essa força de Deus. E quando a alma disser, eu quero, aí você diz assim, e você já sabe, né, que não é de Deus, né? Quando a alma disser, eu quero, aí você diz, não é importante para Deus, não é importante para mim. Aí quando você disser uma coisa assim que não te leva, te afasta, te traz fraqueza, e você disser, eu acho, aí você vai dizer, eu acho, isso não é importante para mim, e isso não é importante para Deus. E sim o que Deus acha para mim, e o que é importante para mim. E que venha dele, e que ele libere, e que me dê mais força. Porque a gente vai ter essas lutas, essas brigas da carne, Deus, aí você vai matando, crucificando ali. Aí você vai dizer o que você deseja que está alinhado a Deus, né? Aí você vai substituindo, né? Quando você substitui, é você deixando aos pés da cruz aquilo que o mundo diz que é bom, que não é, tá? E a gente como a gente tem que subjugar essas coisas, né? As nossas vontades da carne, né? E os anseios, e dar lugar à vontade de Deus, né? E dar lugar às coisas de Deus, e dar lugar, né, a essas verdades divinas, né? Você lembra que Jesus lá no Getsemane, né? Ele teve que se negar a si mesmo. Sim, ele rendeu-se à vontade de Deus. Quer dizer, o próprio Jesus, o próprio Deus ali, ele negou-se a si mesmo e se rendeu às vontades de Deus. É tanto que
ele disse, passa esse cálice, né? E quantas vezes eu e você nós temos dito, Senhor, não aguento mais, passa esse cálice, né? E a gente, para é preciso que o trigo ele morra, porque é um processo. E esse processo, quando o grão ele está intacto ali e é jogado na terra, que ele é coberto, que ele recebe a humildade, né? E ele começa um processo ali, e esse processo ele vai gerar frutos, mas só se ele completar o processo. Debaixo da terra, com a humildade, ocorre uma mudança ali. A sua casca, ela começa, vamos dizer, a se abrir, ela se decompõe, e a umidade, a água, ela começa a atingir ali o centro da semente, né? E o que é que acontece? Um milagre. Aleluia. Do grão sai uma vida completa. De Jesus ali na cruz, aquela semente teve que morrer. E dentro tinha uma vida que Ele me deu e te deu. Do grão sai uma vida nova. E essa sabedoria secreta da cruz é uma vida nova para mim e para você. Se você não tem, busque. Se você deseja, pois está no caminho. Teve o sacrifício. Toda semente para dar frutos tem um sacrifício, né? Até a superfície da terra. Talvez você não esteja vendo, mas está vendo um processo interno. A semente ela começa ali, germinando, começa a crescer. E o milagre que está se manifestando na tua vida hoje. O grão morreu. Sim, o grão morreu lá na cruz. Apareceu uma vida nova. Eu recebo em nome de Jesus. Diga aí, declare. Eu tenho uma vida nova. Eu tenho hoje a sabedoria secreta da cruz. Amém? Tá, gente? Foi maravilhoso, né? Eu peço que você reveja essa ministração por 3 vezes. Né? Isso é didático, tá? E é o próprio Senhor que está te ensinando. Momentos de oração. Momentos... A partir da próxima semana, mas eu já vou dizendo, eu quero que você leia 1 Coríntios e 2 Coríntios inteiro, tá? Então, se você já puder começar hoje, você já começa. Se não, enquanto você não concluir, você não passa para outra tarefa ainda, tá? Pai, em nome de Jesus, faça com que eles conheçam, vejam, não só as palavras eloquentes, mas vejam o próprio poder de Deus através do seu Santo Espírito. A sabedoria secreta da cruz chegue até você, em nome de Jesus. Lembrando, às 15 horas temos o momento de reconciliação, tá? Shalom!